O texto de Provérbios 16:9, que está aqui projetado: o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor quem determina os seus passos. E, portanto, eu lhe pergunto, como está o seu planejamento para 2026? Você já sabe o que você quer? Você já sabe como alcançar o que você quer? Planejar é isso. O que eu quero? Como eu estou? O que eu devo fazer para chegar onde eu quero chegar? E para isso eu tenho que saber o que eu tenho de bom, o que eu tenho que não é tão bom assim, as minhas forças e as minhas fraquezas, é o meu ambiente interno, e tenho que saber o que está acontecendo do lado de fora. As oportunidades que estão à minha disposição e as ameaças que estão ali à espreita. E para ajudar você nesse planejamento, nós escolhemos para as mensagens deste mês de janeiro uma aplicação da matriz SWOT dentro de um contexto bíblico. SWOT são 4 iniciais de palavras em inglês que significam forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O intuito aqui não é que você conheça a ferramenta, se torne um mestre na ferramenta. Não, absolutamente. Não estamos aqui para ensinar a ferramenta, mas para usá-la apenas como uma referência para buscar na Bíblia esses conceitos, esses pontos da matriz SWOT, as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, para ajudá-lo nessa tarefa de se planejar para este ano de 2026. Porque, como eu disse, se você não sabe onde você está, como você saberá como chegar aonde você quer chegar? Nessa hora eu sempre lembro daquele desenho, Alice no País das Maravilhas, em que ela pergunta para o gato risonho, qual o caminho que eu devo seguir? E o gato pergunta para ela, para onde você quer ir? Eu quero ir para qualquer lugar que me tire daqui. E a resposta dele é óbvia. Então qualquer caminho serve. Mas será que qualquer caminho servirá para a sua vida? Eu creio que não. E é por isso que nós temos que avaliar como nós estamos, forças e fraquezas, e como está o ambiente ao nosso redor. As forças e as fraquezas nós vimos nos últimos 2 domingos. Se você quiser rever, ou se você que está em casa não teve ainda a oportunidade de olhar para essas 2 aplicações práticas, no contexto espiritual bíblico dessa ferramenta, vá ao nosso canal do YouTube e você terá essas mensagens já gravadas para você. Mas eu vou fazer um brevíssimo resumo. Vimos que a nossa força espiritual ela vem da dependência da graça de Deus. Além disso, precisamos também reconhecer a ação do Espírito Santo em nossas vidas por meio dos seus dons. Mas só isso não é o suficiente. Para realmente alcançarmos a força espiritual, precisamos colocar em prática esses dons que percebemos em nossas vidas, de forma que nos tornemos a cada dia mais parecidos com Jesus. Foi isso que vimos na parte da força espiritual. E a nossa fraqueza espiritual, muito mais simples, é a nossa própria natureza humana. As famosas obras da carne, que, como vimos, precisamos aplicar antídotos a ela. Mas aí, os antídotos estão lá gravados para você olhar. Passaremos agora à primeira das 2 características do ambiente externo, as oportunidades. Avança um slide, por favor. E nesse novo slide, você verá uma passagem de Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Está pequenininho, mas talvez você consiga ler. De qualquer maneira,
é muito pequeno mesmo, né? É curto. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta. O que é uma porta aberta? Senão uma oportunidade vinda do Senhor. Tanto que eu lhe pergunto, qual é a sua atitude quando você percebe uma oportunidade, uma porta aberta diante de você? O que você faz? Fica olhando para a porta? Corre para dentro da porta? Ou pergunta a Deus o que você tem que fazer? Nem toda porta aberta diante de você foi colocada lá por Deus. E cabe a nós discernirmos o que vem do Senhor e o que não vem. Senão, algo que pode parecer uma oportunidade, na verdade, é uma ameaça. Por isso que nós precisamos buscar intimidade com Deus ao longo desse processo de planejamento de onde queremos chegar em nossas vidas. E quando eu falo de oportunidades, é claro que eu também estou me referindo às oportunidades para a nossa vida, do dia a dia. Oportunidades financeiras, de negócios, ou oportunidades de relacionamentos. Eu, quando era adolescente, nas minhas vontades de ano novo, não eram resoluções, né? Porque adolescente não tem resolução nenhuma. Né? No máximo ele tem vontades. Eu sempre colocava assim, que neste ano eu consiga uma namorada. É sério, eu começava o ano pensando assim. E às vezes surgiam oportunidades. Sim, oportunidades de relacionamentos, mas nem sempre foram boas oportunidades. Acabei me dando muito mal em algumas delas. Até que finalmente Deus, na sua misericórdia, atendeu o meu pedido e eis que estou casado há 38 anos. Né? Mas 40 de namoro. 40 de namoro. Aí foi a porta que Deus abriu. Quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Mas quando Deus fecha, não adianta chorar, porque ninguém vai abrir. Só que eu não estou aqui para falar com vocês das oportunidades para a nossa vida secular, comum. Eu quero trazer para vocês, já que estamos fazendo essa análise a partir da Bíblia, nas oportunidades espirituais que Deus tem para você. Talvez você não tenha pensado nisso. Está só preocupado ali com o negócio, com o relacionamento, com o trabalho, com o estudo, com os seus sonhos. Nada disso é errado. Tudo é legítimo. Só que precisamos nos lembrar qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Você acha que o propósito de Deus para a sua vida é que você seja feliz? Não, meu irmão, não é. Se você cumprir o propósito de Deus para a sua vida, você será feliz, é uma consequência. E qual é o propósito de Deus para a sua vida? Ora, a palavra de Deus nos diz, Romanos capítulo 8, se você quiser ler, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 8, versículos 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Nós vimos em mensagens passadas que essa questão da predestinação, ela não é focada na salvação, ela é focada no propósito de Deus. Aqueles que de antemão conheceu, ou seja, aqueles a quem
Deus, na sua presciência, já sabia que iriam, no uso da sua liberdade de escolha, seu livre-arbítrio, mediante a graça de Deus, pela fé, iriam abrir a porta. Já que lemos Apocalipse 3:8 e Apocalipse 3:20, também tem uma referência a uma porta. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então, Deus abre uma porta para você entrar, mas ele bate na sua porta para você abri-la e então ele entrar. É pela graça que você ouve a batida, mas você é que tem que abri-la. É o que está escrito no texto. Por isso é que nós cremos que essa predestinação dos que Deus conheceu de antemão é, como o próprio texto diz claramente, é visando um propósito, um objetivo, um alvo para a sua vida. É a oportunidade que Deus quer para você. Que você seja parecido com Jesus. Essa é a questão mais importante. E na busca por se tornar cada vez mais semelhante a Jesus, você alcançará muita coisa. Você conquistará muita coisa. Você será feliz. Porque nós acabamos de ver que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que cumprem a sua vontade, que está manifesta aqui, buscar ser parecido com Jesus. E nós vimos na última mensagem que reconhecer e agir, aliás, na primeira delas, né? Na força, isso é um fator de força. Você reconhecer que esta é a vontade maior de Deus para a sua vida. Quando você reconhece isso, você tem uma força interior te ajudando a ir nesse sentido. Essa compreensão é a chave para que você seja capaz de perceber, de compreender quais são as portas abertas por Deus para você, quais são as suas oportunidades. E aí, eu lhe pergunto, como você se sente ao compreender que a vontade de Deus para a sua vida é que você se torne semelhante a Jesus? Alguém nunca pensou nisso aqui? Nunca ouviram? Alguém nunca ouviu falar que nós fomos criados por Deus para, pela graça dele, mediante a nossa fé, nos tornarmos semelhantes a Jesus? Que essa é a razão de ser do cristianismo. Não é ser rico, não é ser feliz, não é ser todo poderoso, Deus na terra. Gente, isso é o âmago do cristianismo. Tem um monte de outras coisas que estão acrescentando ao que realmente importa e muita gente está perdendo de foco o que é mais importante. E aí, na hora de buscar oportunidades, vai buscar num lugar errado. Pode até encontrar portas abertas, mas aquelas portas não o conduzirão à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Como Deus quer, portanto, agir em nossas vidas, como que Ele quer que nós façamos? Estamos ou não estamos vivendo um período desafiador na história humana? Alguém aqui não tem problema nenhum? Vamos lá. Alguém aqui não tem problema? Alguém aqui não está preocupado com o que está acontecendo no mundo? Não é preocupado? Não. Tá tudo bem, tudo tranquilo. Pô, então me conta aí o segredo, porque eu estou sendo forçado a não ler notícias. Porque estão me fazendo muito mal. Gente, eu tenho uma filha que mora na Europa. A Europa está se islamizando. A Sharia, a lei muçulmana, já está sendo aplicada em bairros da cidade onde a minha filha mora. Vocês acham que eu não fico preocupado com isso?
Mas qual é a minha reação diante dessa realidade preocupante? É aí que entra o Espírito Santo de Deus. É aí que entra a fé num Deus Todo-Poderoso que é o Senhor da história. As crises políticas e econômicas não estão levando apenas o Leozinho aqui a ficar preocupado ou ansioso. Não. É geral. São muito raras as pessoas que não estão andando preocupadas e ansiosas com tudo que está acontecendo. O que as pessoas estão buscando? Paz. Quem é que não está querendo paz? Quem é que não está buscando paz? Alegria, sentido para a sua vida. E aí está uma grande oportunidade. Porque se quase todo mundo está buscando isso, se você tiver isso em sua vida, paz, alegria, senso de propósito, sentido da sua vida, você poderá ser uma bênção na vida de outra pessoa. Você poderá agir como Jesus agia no tempo dele. Alguém se lembra como era a realidade socioeconômica da Palestina? Naquela época não tinha esse nome não, tá, gente? Da Judéia nos tempos de Jesus? Alguém se lembra? Gente, eles estavam sob ocupação militar, sendo arrebentados com impostos escorchantes. Alguém se lembra? Isso lembra alguma coisa aí para alguém? As pessoas não estavam trabalhando e não eram capazes de pagar sequer os seus impostos. E naquele tempo, quem não pagava imposto virava escravo. A gente também vira, né? Mas é do banco, é um pouco diferente. E diante dessa realidade, como é que Jesus agiu? Olhemos para como ele agiu e busquemos em Deus a capacitação para agir parecido com ele. Não é essa a vontade de Deus para a nossa vida? Que sejamos parecidos com ele? Está aí a oportunidade, está aí a porta aberta para a gente entrar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. É uma passagem curta, mas eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, se você tiver uma em mãos, porque tem alguns detalhes interessantes aqui. Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38. Poucos são os trabalhadores. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ou seja, Jesus estava ali, junto das pessoas, ajudando as pessoas nas suas necessidades humanas. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Jesus ajudava as pessoas nas suas necessidades físicas e pregava a vinda do reino de Deus para ajudá-las na sua necessidade espiritual. Era o que Jesus estava fazendo. Ele não era indiferente ao sofrimento daquelas pessoas, ele se compadecia delas, porque ele via como elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E é exatamente assim que o seu vizinho, que muitos dos seus amigos, talvez, inclusive, alguns dos seus parentes, estejam se sentindo hoje. Como aquelas pessoas aflitas, preocupadas. Então disse Jesus aos seus discípulos no versículo 37, a seara é grande, seara significa colheita, tá? Mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara, para a colheita. Vejam, eu reafirmo, Jesus se importava com a aflição e o desamparo das pessoas. Ele usava o seu poder para ajudá-las em suas necessidades, mas ele também as ensinava
sobre as boas novas do reino de Deus, o que chamamos de evangelho. Além disso, Jesus afirmou que aquelas pessoas aflitas e desamparadas eram a colheita do Senhor. Então, aquele seu vizinho, aquele seu amigo, aquele seu colega de trabalho, aquele seu parente que está aflito, se sentindo desamparado, é a colheita de Deus. E você é o trabalhador. Você é o trabalhador que Deus quer colhendo essas vidas para o reino de Deus. Não apenas eu também. Não estou terceirizando a minha responsabilidade, não. Mas você não terceirize a sua. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sei disso. Eu não sei como fazer isso. Mas eu digo para você, estas pessoas são a principal oportunidade que Deus tem para a sua vida. Avançam para mim. As oportunidades que o Senhor está colocando diante de você são justamente essas pessoas perdidas, como ovelhas sem pastor, precisando de ajuda prática, porque Tiago disse que não adianta nada você falar do amor de Deus se a pessoa está com fome e você não dá um pão para ela comer. Não adianta. Tiago, ele ia na real, né? Não adianta nada você dizer que tem fé se você não tem obras. A sua fé é morta e fé morta não ajuda em nada. Tiago, Lutero dizia que se dependesse dele, Tiago ficava fora da Bíblia. Porque ele joga duro mesmo. Você pode achar que tem fé e não tem. Como é que eu sei se eu tenho fé ou não? Pelas suas obras. E não adianta falar do reino de Deus, pregar o evangelho, se você não chegar junto também da necessidade da pessoa, como Jesus fazia. Então é necessário um equilíbrio. Não é só o pão físico e também não é só apresentar o pão que desceu do céu. É necessário um equilíbrio. E aí eu te pergunto, qual é a sua atitude, ou qual tem sido a sua atitude diante das ovelhas sem pastor? O que você faz quando você percebe que diante de você tem uma pessoa aflita, ansiosa, desesperada? A palavra de Deus é que deve nos orientar naquilo que devemos fazer. Como agir diante dessas oportunidades? Em primeiro lugar, você precisa buscar sabedoria e discernimento. Gente, ninguém nasce sabendo. Você tem que buscar. A Bíblia diz que se você sente falta de sabedoria, é Tiago também que fala isso. Se você sente falta de sabedoria, peça a Deus. Que Deus a distribui de forma graciosa. Deus não vai negar sabedoria para você, se você pedir com um bom propósito. Porque o próprio Tiago também diz que a gente nada tem porque não pede. E quando pede, pede mal, para gastar com seus próprios interesses. Estou falando que Tiago joga duro com a gente? Pô, Senhor, eu não tenho nada. Tu não está pedindo? Estou pedindo direto aqui, está pedindo só para você. Não vai receber. Ele é cascudo. Mas a gente tem que olhar para isso e cair na real. Senão a gente fica se enganando, perdendo o nosso tempo. Busque sabedoria e discernimento. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 17. É rápido, eu vou ler para você aqui. Tenha cuidado com a maneira como você vive. Que não seja como um insensato, mas como um sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha só, parece até que ele está vendo, né, numa televisão intertemporal, como é que a gente está vivendo aqui. Os dias são maus, portanto, não temos que viver como insensatos, mas como sábios, e buscar em Deus a sabedoria para aproveitar ao máximo cada oportunidade. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Tem que perguntar para Ele. Senhor, o que eu faço diante dessa situação? Está aqui essa pessoa chorando na minha frente, eu não sei o que fazer.
Peça sabedoria a Deus. Os dias são maus, sim, mas isso é uma oportunidade. Porque vocês sabem, quem está feliz não quer saber de Deus. Uma dessas portas que eu achei que tinha se aberto para mim e que não deu certo, eu levei para a igreja. Só faltava isso. O resto estava perfeito. Levei para a igreja. E aí, a menina virou para mim e falou assim, e aí, gostou? Gostou? Isso não é para mim, não. Mas por que não? Eu já sou feliz. Eu não preciso disso. É mesmo? Eu não sabia o que falar. Mas sabia que não ia dar certo. Como não deu. O espírito não era o mesmo. Gente, se a pessoa acha que está feliz, se a pessoa se sente realizada com a vida que ela está levando, se ela acredita que está indo tudo bem com ela, é muito difícil a pessoa se abrir para o evangelho. Porque o evangelho, de verdade, exige compromisso. E ninguém quer ter compromisso. Ninguém quer. Inclusive, os provérbios dizem que há mais sabedoria numa casa onde está havendo o luto do que numa casa onde há festa. Onde há luto, onde há uma morte na família, as pessoas param para pensar em suas vidas. Mas onde tem festa, o pessoal só está pensando em se divertir. E ninguém está interessado em ouvir o que você tem a falar sobre a vida eterna. Porque aqui e agora está muito bom, obrigado. E não enche o saco, não. Como eu já ouvi várias vezes. Ah, não enche o saco. Ok, desculpe, foi mal. Portanto, ponto 1, precisamos de sabedoria. Ponto 2, obediência. Abrem Mateus, capítulo 28. Último capítulo de Mateus. Do versículo 16 ao 20, é uma passagem chamada A Grande Comissão. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. É o evangelismo, que nós chamamos de evangelismo, um dos propósitos da igreja. A igreja existe para cumprir 5 propósitos. Toda igreja cristã existe para isso, cumprir 5 propósitos. Ser feliz não é um deles, tá? Eu vou dar a dica aqui. Um deles é esse: vão e façam discípulos de todas as nações. Evangelismo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, trazendo-os para a comunhão. Agregando-os à sua família e igreja. Mas não para aí não. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. A tudo que eu estou mandando vocês obedecerem. E vocês ensinem a eles a obedecerem também. É o que nós chamamos de discipulado. Então, 3 dos propósitos da igreja estão aqui nessa passagem. Os outros 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas é adoração. E ao próximo como a si mesmo é serviço. Os 5 propósitos de qualquer igreja equilibrada e saudável. Aqui é uma ordem de Deus. Vai e fala. Ah, mas eu não tenho como abandonar tudo e ir para a Índia. Jesus não está mandando você ir para a Índia. Ele está mandando você, onde você estiver, busque nele a sabedoria para perceber a oportunidade e falar do reino de Deus. É isso que ele está mandando você fazer. Falar do reino de Deus. E se a pessoa ouvir, trazê-la para a comunhão. E se ela vier, ensiná-la a reproduzir aquilo que você aprendeu. Essa é a dinâmica do reino. Só que, infelizmente, as igrejas se fragmentaram em 2 castas.
a casta dos sacerdotes e a casta do povo. Não, gente, somos todos sacerdotes. Somos todos intermediários entre Deus e os homens. Somos todos profetas. Todos nós temos que cumprir esses papéis em nossas vidas, com a ajuda de Deus. A vontade de Deus é clara. Ele nos ordena evangelizar, agregar e ensinar. É isso que a gente tem que fazer. Aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá é para isso aqui. É nesse ponto. E como fazer isso na prática? Como é que você tem feito isso na prática? Se é que tem feito. Pare e pensa um pouquinho. Eu vou dar para vocês, pode seguir mais um, por favor. Como perceber as oportunidades e colocar em prática essa ordem que acabamos de ouvir na chamada Grande Comissão. Colossenses capítulo 4, são algumas passagens rápidas. Se você quiser abrir, tranquilo. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Vejam que a palavra de Deus está dizendo isso, não sou eu. Eu tenho que contextualizar para você. O que a palavra está dizendo aqui, o que Paulo está transmitindo para nós, na verdade para os colossenses, mas serve para nós também, é que você precisa conhecer a palavra de Deus. Porque as pessoas vão questionar você. Você tem que ter um mínimo de conhecimento. Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? Porquê da igreja? E nós aqui, a partir de março, começaremos um estudo bíblico, domingos pela manhã, justamente para trazer esse conhecimento básico do que a Bíblia nos ensina para todos nós. Então programe-se, a partir do primeiro domingo de março, de 9 da manhã às 10 da manhã, teremos aqui um estudo bíblico. Por quê? Temos que ler a Bíblia, temos que estudar a Bíblia, temos que orar, temos que jejuar. São exercícios espirituais que precisamos fazer para podermos crescer em Cristo. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades com um falar agradável e saibam assim responder a cada um. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 a 16. Mais uma dica prática de como aproveitar as oportunidades, as portas que Deus abrir na sua frente. Santifiquem Cristo como Senhor no coração. Acordou? Abriu os olhos? Senhor, bom dia. Senhor, obrigado por mais um dia. Só de você falar Senhor e pensando em Deus, em Jesus, você já está santificando Jesus como o Senhor do seu coração. Você está colocando Jesus à frente de outros interesses seus. E ele continua: estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Você não tem que explicar a fé que você tem, mas você tem que ser capaz de explicar por que é que em dias tão difíceis você não está desesperado. Diante de tanto problema, de tanta notícia ruim, você não está ansioso. E se as pessoas ao seu redor perceberem que a sua atitude diante disso tudo aí é uma atitude de confiança, de paz, até mesmo de alegria, porque não depende das circunstâncias, as pessoas vão querer saber o que é que você tem. Elas vão
abrir para você a oportunidade de você dizer para elas que você é assim, não graças ao seu autocontrole ou por ser uma poliana da vida, mas porque você tem a Cristo no seu coração. Esse é o motivo da sua esperança. Mas Pedro continua: contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque vocês estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Então, se você estiver firme na palavra, quando as calúnias vierem, porque virão. Tem um professor cristão que está mandando muito bem nos podcasts. Eu achava até que o cara fosse filósofo. Não, o cara é professor de artes. Tasso Licurgo. Sigam esse cara. Tasso Licurgo. Ele está sendo ameaçado de expulsão da Universidade Federal onde ele dá aula, pelo simples fato de ser cristão. Mas um cristão que fala. Não é um cristão, um criptocristão. Não, ele não está escondido numa cripta. Ele pronuncia a palavra de Deus, ele defende a palavra de Deus. E querem botar ele para fora. Porque ele incomoda. Mas muitos estão sendo alcançados pelo Evangelho, pela palavra dele. Então, ao agir corretamente, as calúnias que essas pessoas estão inventando, e são muitas, né? Você sabe que rede social é terreno fértil para calúnia. Elas todas vão ser desmanteladas. E essas pessoas vão acabar se envergonhando disso. Gente, diante da maldade desses dias, é realmente muito fácil perder a esperança. Um exemplo é Pedro no barco, Jesus andando sobre as águas. Conhece essa história? Eu não lembro de ter visto no The Chosen. Teve essa história, não teve? Na 5ª temporada? É por isso eu não vi a 5ª temporada. Está explicado. Então todo mundo viu no The Chosen, né? Jesus andando sobre as águas, Pedro todo assanhado, como sempre. Mestre, se fores realmente tu, mandes que eu saia e vá ao seu encontro. Vem. E ele foi. E caminhou sobre as águas. O que é que deu errado? O que é que deu errado? Ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as circunstâncias. E aí a realidade humana falou o seu coração mais alto do que a realidade espiritual. E ele afundou. Então os dias são maus? São. Como é que eu posso manter a esperança em dias maus? Mantendo seus olhos em Jesus. Se você mantiver o seu foco em Jesus, você vai caminhar sobre as águas. Eu estou usando uma figura de linguagem, tá? Eu não sou Jesus, então, portanto, não saia do seu barco em direção a mim. Não faça isso. Mas se você vir Jesus te chamando, vá. Vá, porque quem vai te manter sobre as águas será Ele, Jesus. Essa é a dica de como manter a esperança em dias maus, mantendo os olhos em Jesus, escolhendo olhar para Ele e não para as circunstâncias. Concluindo, você foi criado para se tornar semelhante a Jesus. Essa é a condição inicial do nosso planejamento. Portanto, da mesma forma que a prioridade de Jesus era ajudar as pessoas e levá-las para o reino de Deus, pela fé, sua prioridade também deve ser obedecer ao mandamento do Senhor, a tal da grande comissão, e aproveitar as oportunidades que Deus lhe der para anunciar o evangelho da esperança, com sabedoria e discernimento. Para tanto, mantenha os olhos no Senhor, para que você não afunde tanto quanto as pessoas que você quer ajudar. E para terminar, talvez você esteja se perguntando, poxa, bacana, portas abertas pelo Senhor,
é a vontade do Senhor, eu vou me tornar parecido com Jesus, mas e eu? E as minhas necessidades? Mateus 6, 31 a 33. Quando as pessoas chegaram para Jesus dizendo: o que haveremos de comer, o que haveremos de vestir, o que vai ser da nossa vida? Qual foi a resposta de Jesus para elas? Não se preocupem dizendo o que haveremos de comer, o que haveremos de beber, o que haveremos de vestir, pois os pagãos, os que não creem, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quem é que está precisando de alguma coisa aqui? Eu estou. A igreja também está. Vamos pedir a Deus que nos atenda nessas necessidades? Claro. Mas Jesus deixou muito claro também para nós que a nossa prioridade tem que ser o reino de Deus. E se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, obedecermos a palavra de Deus, irmos, pregarmos o evangelho, convidarmos a pessoa para fazer parte do corpo e ensinarmos a pessoa a caminhar segundo Jesus caminhou, Ele nos atenderá em todas as nossas necessidades. Já que você levantou a mão e disse que tem necessidade, fique de pé, eu vou orar por você.